Olá, pessoal dos sétimos anos. Hoje nós vamos falar sobre a semana 1 do PET 4. Esse PET 4 do sétimo ano de matemática. Então, gente, essa primeira semana nós vamos trabalhar bastante com números racionais, negativos e positivos. Os números racionais envolvem todas as frações, todos os números decimais. Para resumir, todo número que pode ser transformado em uma fração faz parte do conjunto dos números racionais, tá? Então aí nós vamos começar aqui os exercícios e vamos vendo as dúvidas que vai ter ao longo do tempo. Oi, Lívia. Vamos lá, pessoal. Exercício 1. Um amperímetro de ponteiro central é um aparelho de medida de intensidade de corrente elétrica, muito utilizado em laboratórios de física, eletrônica, etc. Ele contém uma escala graduada em que o ponto central é o zero e as extremidades da escala apresentam os valores limites suportados pelo aparelho. Boa tarde, Pedro. Então, vamos continuar. O ponteiro indica o valor da medição em cada instante. A escala de um amperímetro, ilustrada na figura abaixo, está dividida em 8 regiões, numeradas de 1 a 8, e cada uma delas representa um intervalo de 10 unidades. Então, quer dizer que entre um espaço e outro aqui, entre uma graduação e outra, temos 10 unidades. Tá vendo que aqui está aparecendo uma reta numérica mesmo. Nós temos o zero, que é o ponto central, né? Parte positiva e parte negativa, comum, já conhecido de todos vocês. Durante uma medição, foram encontrados os valores menos 731,25 avos e 327 vigésimos. Esses valores se apresentam respectivamente nas regiões. Tá, para eu saber quanto mede, quanto vale isso daqui, para eu conseguir representar na reta, né? Para saber em qual das regiões está aqui, eu preciso utilizar o nosso conceito de fração, que é uma divisão do número de cima pelo número de baixo. Então, é isso que vocês vão fazer nesse primeiro exercício. Vocês vão dividir, por exemplo, 731 por 25, e lembrando que esse número aqui é negativo, então ele está na parte negativa, certo? Esse aqui não tem sinal, então quer dizer que ele é positivo. Então vocês vão fazer a mesma coisa, dividir 327 por 20 e ver em qual dos intervalos, em qual dos números romanos aqui se encontram cada uma dessas frações. Aí vocês vão marcar a alternativa correta, certo? Vamos supor, sim, que um dos números desse 0,5, positivo. Então, estaria na região 5 aqui, ó, certo? Entre o 0 e o 10, positivo. Aí, vamos supor que o outro número desse menos 15,2, vamos supor. O menos 15,2 está na região 3, porque é entre o menos 10 e o menos 20, correto? Então, é isso que vocês vão fazer aqui nesse primeiro exercício, não tem muita dificuldade. Alguma dúvida nele? Não, né? Vamos para o próximo. A escola Aprender Mais realiza todos os anos uma festa junina. Neste ano, cada professor cumprirá uma tarefa avaliativa que deverá ser feita em conjunto com seus alunos. A professora de matemática do sétimo ano ficou responsável pelas bandeirinhas e, para avaliar a atividade, solicitou que cada aluno levasse bandeirinhas recortadas e que escrevesse em cada uma um número racional. A atividade consistia em organizar as bandeirinhas com os números racionais escritos nelas em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Deveriam ser colocados corretamente, um após o outro, do menor para o maior. O primeiro grupo de alunos organizou as primeiras bandeirinhas conforme mostra a figura abaixo, está aqui. Gente, então,
novamente eu quero frisar, números racionais, o conjunto dos números racionais tem todos os números que podem ser escritos em forma de uma fração, certo? Aqui, por exemplo, esse menos 2, ele é racional. Por que ele é racional? Ele pode ser escrito em forma de uma fração, quer ver? Menos 10 sobre 5. 10 dividido por 5 é 2, né? Menos 10 dividido por 5 é menos 2. Então, todos esses números aqui são racionais. Aí, entre os números apresentados a seguir, o único número que poderá ser escrito na bandeirinha que fica entre menos 1 e 0,7 é o, lembrando que é do menor para o maior. Então, aí vocês, aqui nós temos fração e número decimal. As frações você vai transformar em número decimal para você conseguir ver qual desses aqui vai se encaixar nessa questão. Quanto é, gente? 3 quartos transformado em número decimal. Essa fração aqui é uma muito conhecida. Olha aqui, o nosso inteiro dividido em 4 espaços iguais. Ok? Vamos supor que o nosso inteiro seja 100. O nosso inteiro seja 100. Se eu dividir ele em 4 espaços iguais, quanto que cada espaço vai valer? 25, né, gente? Então, ó, eu quero 3 espaços. Então, 25, 50, 75. Num inteiro que vale 100, 3 quartos é 75. Então, é muito simples de você transformar o 3 quartos em um número decimal. É 0,75. Essa é uma. Lembra que eu colocava para vocês no quadro lá o ano passado, quando a gente estava trabalhando com fração? Eu falava, gente, algumas frações você tem que bater o olho nela e já automaticamente transformar na sua cabeça, porque são frações muito utilizadas. Transformar elas em decimal. Por exemplo, 1 sobre 2 é 0,5. 1 meio é 0,5, né? 1 quarto é 0,25, certo? 3 quartos é 0,75. São essas frações muito utilizadas e mais importantes. Aí você não precisa ficar perdendo tempo com elas. 3 quartos é uma delas. Então, beleza. Aí você transforma o 3 quartos em número decimal e o 8 quartos também. Lembrando que o 8 quartos, gente, é uma fração aparente. O que é fração aparente? Ela parece que é uma fração, mas quando você divide o número de cima pelo número de baixo, dá um número inteiro. Por exemplo, se você divide 8 por 4, vai dar 2, né? Então, ela é uma fração aparente. Boa tarde, Gustavo. Então, ela é uma fração aparente. Então, aqui, ó, já até contei para vocês quanto que vai ficar cada um, né? Esse é 0,75, esse é 0,5, esse é 2 e esse é 4,7. Aí você vai marcar para mim a alternativa, qual que é o único número que fica entre menos 1 e 0,7 dessas alternativas aqui. Muito simples também. Vamos para o próximo. 3. Faça a comparação dos números correspondentes às situações dadas, utilizando os símbolos maior ou menor que, né? Esses dois símbolos aqui que nós já utilizamos. Vamos lá. Letra A, 3,5 graus Celsius abaixo de zero e 1,3 graus Celsius acima de zero. Aí você vai colocar lá a comparação, ou aqui do lado, quem tiver o PET impresso, né? 3,5 é maior ou menor, quer dizer, menos 3,5, né? Menos 3,5, porque está abaixo de zero. É maior ou é menor que 1,3? Óbvio que esse é menor, né? Então, você vai colocar 3,5, menos 3,5, menor que 1,3. Só isso que você vai fazer com todos aqui. Lembrando que aqui está trazendo muito para aquela ideia de números negativos, né? Que a gente já falou. Quando se trata de temperatura abaixo de zero, quanto mais para baixo do zero, mais frio mais negativo, mais gelado é a sua temperatura, certo? Você pode observar em freezer, geralmente desses restaurantes que a gente vai, freezer de cerveja, tem um visorzinho marcando a temperatura. Aqueles todos estão abaixo de zero, para ficar bem geladinho.
No Brasil, muito difícil aparecer temperatura abaixo de zero, a não ser lá no sul do Brasil. Então, lembrando disso, né? Abaixo de zero, parte negativa. Acima de zero, parte positiva. Nível do mar, também falamos disso aqui dentro de sala de aula. O nível do mar também é a referência. Acima do nível do mar, positivo. Abaixo do nível do mar, negativo, certo? O nível do mar é a nossa referência para a altitude. Saldo positivo, saldo negativo, saldo do banco, né? Quando você vai lá no banco, olhar quanto de dinheiro você tem ou não tem, né? Quando você tem dinheiro, o seu saldo é positivo. Quando você não tem, você está, às vezes, devendo o banco, que é o famoso cheque especial, que vai gastando lá do seu cheque especial, você está devendo, então é um saldo negativo. Então, isso também tem tudo a ver com o número inteiro, né? Os números negativos e positivos. Aqui, mesma coisa. Saldo de gols, mesma coisa. Campeonatos aí utilizam saldo de gols, positivo e negativo. Agora, eu não me lembro exatamente, algum dos meninos que estão aí me falam como que é feita essa conta mesmo do saldo de gols. Gols feitos. Como que é, gente? Alguém lembra? Gols feitos e gols sofridos, não é? Ou não? Ah, sim, isso, gol feito e gol sofrido, é isso mesmo. Por isso que tem alguns que ficam com saldo negativo, isso mesmo, Pedro. Que às vezes leva mais gol do que faz. Então é isso. Essa questão também é muito facinho. Sistematizando os conceitos. Todo número racional pode ser escrito na forma de um número decimal, por meio de uma decimal exata, por exemplo, 3 quartos, que é 0,75, que nós acabamos de falar sobre ele agora mesmo, ou uma dízima periódica. As dízimas periódicas também fazem parte do conjunto dos números racionais, porque lá no 8º ano vocês vão aprender a transformar uma dízima periódica numa fração e uma fração. A fração na dízima periódica vocês já sabem, é só dividir o número de cima pelo número de baixo. Mas agora, por exemplo, aqui, ó, 1/3 dá 0,3333 infinito. Transformar a fração na dízima periódica, tranquilo. Agora, o ano que vem, vocês vão aprender a pegar esse número e transformar nesse, ok? Não é no 7º. Mas, resumindo, todo número que pode ser escrito numa forma de uma fração faz parte desse conjunto dos números racionais. É isso aqui que está sistematizando esses conceitos aqui. Próximo. 4. A figura 1 representa 2 tubos de vidro, T e M, de mesma medida. Cada um deles dividido em um certo número de partes iguais. A cor laranja representa o líquido que cada um contém. A figura 2, essa figura 2, representa os 2 tubos, T e M, após ser despejado parte do líquido contido no tubo M em T, enchendo-o. Então, ele pegou esse tubo aqui, despejou aqui no T e deu esse resultado aqui, ó. O T ficou cheio e o M sobrou esse pouquinho aqui, certo? Lembrando, frisando que o T, que é o tubo T, ele está dividido em quantos espaços? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 espaços iguais. Se eu for representar isso aqui em forma de uma fração, como que vai ficar a parte colorida? Alguém fala para mim, por gentileza. Esse tubo T aqui, gente, está dividido em 5. Quantas partes está cheia? 3. 3/5. Ótimo, 3/5. Agora, esse tubo M, nós temos 1, 2, 3, 4 divisões, 4 graduações. Só tem 2 cheias. Então, como que representa em fração? 2/4. 2/4. Pronto. Então, ele pegou 2/4, colocou aqui, certo? Então, gente, e o resultado foi esse. Como que eu vou saber qual que é esse pouquinho aqui que sobrou? Quem tem uma ideia, quer me falar? Lorena, Ah, se olhar o que sobrou no M e olhar as divisões do T, o que sobrou no M dá mais ou menos uma parte de cada do T. Então, se dividir o T, que é 5, em 2, que seria 10, então seria 1/10. você acha que é assim? Você chegou num caminho. Beleza.
Mas o caminho mais matematicamente correto seria, ó, vamos pensar aqui que se os dois tubos estivessem divididos na mesma quantidade, a gente conseguiria calcular isso mais fácil, vocês não concordam comigo? Mas aqui está dividido em 5 e aqui está dividido em 4. E tem uma coisa na matemática que a gente transforma isso tudo aqui em divisões iguais. Quem lembra como chama? O que a gente tem que fazer para transformar isso? MMC, mínimo múltiplo comum. Aí, ó, vamos supor, aqui está 5 e aqui tem 4. O MMC entre 5 e 4 é 20. Então, aqui dividiria em 20 e aqui em 20. Aí, eu posso somar o líquido daqui com o líquido daqui e ver quanto que está passando, né? Porque o que passar de um tubo inteiro é aquilo que está sobrando aqui, certo? Então, dica, faça isso. Faça o MMC. Primeiro, represente isso aqui em fração, que nós já falamos, que é 3/5. Represente esse em fração, que é 2/4, certo? Tira o MMC de 5 e 4 e você vai conseguir descobrir quanto que está passando de um inteiro, ok? Ah, tem uma coisa. A fração 2/4, ela pode ser simplificada. Deixa eu abrir meu pente aqui. Vamos lá. Voltando aqui. Aquela fração que eu disse. Peraí. Aquela fração que eu disse para vocês, ela é 2/4. Então, ó, só lembrando aqui que vocês, antes de fazer uma operação com duas frações, vocês podem observar se dá para simplificar essa fração, para dar uma facilitada. Essa fração é um caso. O 2/4 dá para dividir por 2, que vai se transformar em 1. Peraí. 1/2. Fazer a operação com 1/2 é muito melhor do que fazer a operação com 2/4 ou uma fração maior, né? Então, quando você for fazer a operação de soma daquelas frações lá, que é 3/5 e 2/4, ao invés de você colocar 2/4, você coloca 1/2, ok? Para facilitar um pouquinho. Aí você vai descobrir facilmente, fazendo essa operação, quanto que está passando de um inteiro. É isso. Aí vocês vão marcar aqui a alternativa, que representa, então, esse pouquinho aqui que sobrou no tubo M. Próximo. Último exercício, mas antes da gente terminar a nossa aula também, quero falar umas coisas aqui sobre... Aliás, vou precisar da coisa que eu vou falar para esse exercício aqui. Então, já aproveitando que o pente demorou 2 anos para abrir, já quero aproveitar aqui uma coisa. Gente, nós tivemos pouco contato em relação a números inteiros, que são os números negativos e positivos. Nós trabalhamos pouco, foi apenas um PET. E, se não me engano, foi o primeiro PET, PET 1. E eu não estava fazendo webconferências ainda, né? Eu estava gravando aula e postando no YouTube, e nem foi de todas as semanas. Então, eu queria dar uma frisada aqui com vocês sobre número negativo, no caso, as operações. As operações de adição e subtração são mais tranquilas, eu creio que é mais fácil para vocês. Agora, a operação de multiplicação e divisão, eu não falei tanto, né? Então, eu quero falar aqui agora para vocês. Para eu falar sobre a multiplicação e a divisão, eu vou usar os amigos e os inimigos, e vocês vão entender o porquê, tá? Eu gosto demais de utilizar esse linguajar aqui, que eu acho que grava bem melhor do que uma simples regra. Eu vou te tacar uma regra e fazer você decorar ela. Eu gosto bastante dessa ilustração aqui. Então, aqui eu estou fazendo o joguinho de sinais. Eu vou explicar já para vocês. Inclusive, deixa eu deixar sem as respostas para a gente ir fazendo automático. Ó, a pessoa que é minha amiga é uma coisa positiva, né, gente? Seu amigo, coisa positiva.
Então, vamos pensar. Meus amigos positivos, ok? Agora, se eu tenho um inimigo, é uma coisa muito ruim para a minha vida. O meu inimigo é uma coisa negativa, trazendo para a matemática. Então, meu amigo positivo, meu inimigo negativo. Então, trazendo isso para a matemática, olha aqui. O amigo do meu amigo, ó, o Pedro é meu amigo. Aquela pessoa que quer o bem do Pedro, o amigo dele, eu também quero como amigo. Vocês não concordam? Então, o amigo do meu amigo é meu amigo. Então, aqui nós já temos uma regrinha, depois nós vamos falar sobre matemática mesmo, tá? Então, ó, o amigo do meu amigo é meu amigo. Agora, o amigo do meu inimigo. Vamos supor que o Bruno é o meu inimigo. Bruno, detesto você, cara. Aquelas pessoas que gostam de você, eu não vou gostar, porque vai ser meu inimigo também. Vocês não concordam, gente? Então, aquele que gosta do Bruno, que é meu inimigo também. Vamos supor que o Pedro gosta dele. Ô, Pedro, você é assim com o Bruno, né? Então você também é meu inimigo. Então, o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Agora aqui, o inimigo do meu amigo. Agora eu vou falar do Tiago. O Tiago é meu amigo. Cadê? Tá aqui. Tiago é meu amigo. E ele tem um inimigo, uma pessoa que não gosta dele de jeito nenhum, que só quer o mal para ele. Eu vou querer essa pessoa como amiga? Não vou de jeito nenhum, porque o Tiago é meu amigo. Então, o inimigo do meu amigo é meu inimigo também. Também detesto ele. E por último, agora é esse, ó. O inimigo do meu inimigo. Então, vamos lá, voltando pro inimigo Bruno. O Bruno é meu inimigo, tá, gente? Não gosto do Bruno de jeito nenhum. Agora pensa aqui comigo. O Tiago é inimigo dele também. Eu detesto o Bruno. Só um exemplo, tá? Por favor. Eu detesto o Bruno. O Bruno é meu inimigo. O Thiago também detesta o Bruno. O Thiago também é inimigo do Bruno. Então, o que que eu vou fazer? Eu e o Thiago vai o quê? Juntar. Nós dois somos amigos. Então, quer dizer que o inimigo do meu inimigo, o inimigo do meu inimigo, é o quê? É o meu quê? Amigo. Ó. Daqui, nós tiramos as nossas regras para multiplicação e divisão com números positivos e negativos, os números inteiros. Gente, você entendeu isso daqui que eu disse para você? Você consegue tirar suas regrinhas tranquilamente. Eu quero passar isso aqui para vocês lá no grupo, tá bom? Mas eu queria explicar. Mas vamos dar exemplos numéricos agora? Então, o mais vezes o mais, o mais vezes o menos dá menos, o menos vezes o mais dá menos, o menos vezes o menos dá mais. E lembra daquelas paródias que eu mandei para vocês? Não sei se vocês escutaram lá no grupo. Eu tenho duas paródias para as regrinhas dos sinais. Uma para adição e subtração, que é aquela do Jingle Bells, do Natal, e uma do... Era esse aí mesmo. Tá tranquilo, tá favorável. Então é isso aí. Então, o outro que eu uso para multiplicação e divisão, é nesse ritmo. Aí, é assim. Multiplicação e divisão. Ó. Gustavo saiu? Ah, tá. Gente, aqui, ó. Lá na paródia tá assim. Tá divisível, tá multiplicável. Tá divisível, tá multiplicável. Sinais iguais é sempre mais. Ó, sinais iguais é sempre mais. Tá divisível, tá multiplicável. Sinais diferentes é sempre menos. Tá divisível, tá multiplicável. Só um lembrete para vocês mesmo, tá? Os meus alunos amam paródias. Mas enfim, vamos trazer agora para matemática, fazer alguns exemplos, tá? Ó. Lembrando outras coisas básicas, né, gente? Se um número não aparece em nenhum tipo de sinal, quer dizer que ele é positivo, tá? E o pontinho, a gente agora, mais do que nunca, temos que utilizar para multiplicação, tá, gente? Porque daqui a pouco vocês vão ver que vai envolver
letras, e a gente não pode mais utilizar o xizinho para multiplicação. Então, aqui, ó, se eu quero multiplicar dois números positivos, aqui, não precisa nem aparecer sinal, mas se aparecer, vai aparecer assim, ó, mais 5 vezes o mais 2. E automaticamente vai precisar do parênteses, né? Então, sinais iguais é sempre mais. Então, 5 vezes 2, 10. Ou eu posso dar a resposta sim, somente 10, ou mais 10. Tanto faz, não faz diferença. Se fosse negativo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, ó, menos 3 vezes menos 7. Já sei. Primeira coisa, você olha o sinal. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, já sei que a resposta é positiva. Agora, você preocupa só com os números. 3 vezes 7, 21. Acabou. Olha que coisa. É fácil. A mesma coisa, gente, funciona para divisão. Então, 20 dividido por 2. Pode parecer assim, que já estão acostumados, ou aparecer assim, e funciona da mesma forma. Mais 20 dividido por mais 2, sinais iguais é sempre mais, então vai dar mais. Ele aparece ou não, né? 20 dividido por 2, 10. Agora, se for dois números negativos, também parece estranho, né, gente? Mas é só você trazer aqui para o inimigo do seu inimigo, que é seu amigo, que aí você dá uma clareada um pouco na sua memória aí. Ó, menos 30 dividido por menos 15. Ó, primeiro preocupa com os sinais. Sinais iguais na multiplicação e na divisão é sempre mais. Pronto, não tem conversa. Então, 30 dividido por 15, 2. É fácil, né, gente? Bem fácil. Lorena, Ah, e se tivesse mais de três números? tá, multiplicados, né? No caso, porque na É, divisão só tem jeito com 2. Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu apagar isso aqui porque não tá legal, ó. Ficou ruim a... Vamos lá. Você pode ir fazendo de dois em dois. Ou então, você vai fazendo o joguinho de sinal de uma vez só, quer ver? Menos 2 vezes menos 3 vezes mais 3 de novo e vezes menos 5. Igual. Vamos lá. Você pode fazer de dois em dois, tá? Ó, por exemplo, aqui é tudo multiplicação. Então, a regra é a mesma, é só essa daqui. Sinais iguais é sempre mais, sinais diferentes é sempre menos. Então, menos e menos, menos com menos na multiplicação, vai dar o quê? Mais. Aí, isso aqui deu mais, né? Mais com mais, vai dar o quê? Mais também, porque dois sinais iguais é positivo. Aí deu mais. Multiplicou por menos de novo, mais multiplicado por menos, sinais diferentes, é sempre menos. Então, assim que você pode fazer, tá? Então, você faz por etapa também, como se fosse uma expressão numérica, né? Você pode ir dando o resultado aqui, por exemplo, menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6 vezes, aí o resultado do outro. Mais 3 vezes menos 5, sinais diferentes é sempre menos, então dá menos 15. Aí você multiplica aqui no final, certo? Sinais diferentes é sempre menos, vai dar menos da mesma forma. Tanto você fazendo direto, quanto você fazendo de dois em dois. Dá tudo a mesma coisa, é só você aprender as regrinhas. 6 vezes o 15, 15, 30, 60, 90. Vai dar menos 90. Ficou claro, Pedro? sim. Então é isso que você faz quando tem mais parcelas. Então, gente, não tem muito segredo. Eu vou mandar isso aqui para vocês darem uma lembrada. Vou mandar de novo as paródias, eu dando uma nota cantando aquilo. Que eu acho super importante, que daqui para frente vocês vão precisar disso aqui demais, tá? Eu vou lembrar também aqui com vocês, aproveitando que vocês estão aqui mesmo, sobre a adição e a subtração. A adição e subtração eu gosto muito de trazer para o dinheiro, né? Eu tenho ou eu devo? Eu tenho positivo, eu devo negativo, certo? Então, mais 5
menos 10. Olha lá. Não precisa nem ter parênteses. Se tiver, beleza. Mas se não tiver também, ok. Tanto faz, tá, gente? Eu tenho 5 reais, só que eu devo 10. Então, o que vai acontecer? Vou ficar devendo 5. Ok? Se você trazer para o dinheiro, não tem erro. Vamos lá. Duas dívidas. Eu devo na casa 505, 30 reais. E eu devo. Fui lá, comprei mais alguma coisa e fiquei devendo 50 reais. Eu tenho duas dívidas, eu vou dar positivo aqui? Nunca, né? Uma dívida de 30 e uma dívida de 50 reais, eu tenho uma dívida de 80 reais. Então, quando não é multiplicação e divisão, traga para o dinheiro que você não vai errar, ok? Depois eu também vou colocar lá para vocês no grupo. Lembrando, a minha paródia aqui para falar sobre isso é assim: na adição e subtração com sinais iguais, soma e conserva o sinal e nada mais. Ó, soma com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Na adição e subtração com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. É assim. Só que o número maior, nesse caso aqui, não é que ele é o menos 8. Menos 8 não é maior. Só que o módulo. Lembra de módulo? A gente falou também. Módulo de um número é a distância daquele número até o zero. O módulo do menos 8 é a distância do menos 8 até o zero, que são 8 espacinhos, 8 unidades. Então, o módulo de menos 8 é 8. Na verdade, a gente, no dia a dia, a gente fala assim: subtrai e conserva o sinal do maior, só que é do maior módulo. O maior módulo aqui é o do menos 8, que é 8. É por isso que a gente conserva o sinal dele. Aí você faz a subtração. 8 menos 2, 6. Então, quer dizer que menos 8 com mais 2 dá menos 6. Só que você trazendo para o dinheiro, gente, isso aqui fica muito mais fácil. Devo 8 reais para a Gabriela. Só que eu só tenho 2 para pagar. Então, eu vou pagar os 2 e vou ficar devendo 6. Tanto que é mais fácil, né? Então, essas são as regrinhas para a gente fazer operação com números inteiros. E, mediante aquilo, nós vamos utilizar a linguagem simbólica para expressar as operações abaixo entre os números racionais e calcule o resultado dessas operações. Produto entre menos 1,2 e mais 0,6. Primeiro, produto é resultado da multiplicação. Então, você vai multiplicar entre esses dois números e me dá o resultado. Lembrando dessa regrinha que nós acabamos de ver aqui, né? Aqui nós temos sinais diferentes e é produto, multiplicação. Então, sinais diferentes é sempre menos. Aqui está pedindo quociente. O que é quociente? Resultado de uma divisão. Então, você vai dividir 1,2 por 0,6. Na verdade, na hora que você for dividir, você não precisa nem utilizar sinal, não. Só que era a resposta com o sinal correto, né? Você pode dividir 1,2 por 0,6 mesmo, tá bom? Lembrando que para multiplicação e para divisão, sinais diferentes é sempre menos. Aí você vai fazer a soma também e a diferença entre esses números, ó. Eu tenho que falar um detalhe aqui. Para você somar dois números com sinais diferentes, ok, quer ver? Vou dar um exemplo parecido. Menos 2,5 mais um crédito de... Deixa eu falar até do 2,5 mesmo, porque aí eu falo de duas coisas ao mesmo tempo. Olha, eu estou somando uma dívida e um crédito. Eu tenho esse dinheiro e estou devendo esse. E eu estou somando isso, ok? Então, ó, eu devo 2,5 e eu vou somar com um crédito de 2,5. Então, eu devo 2,5, 2,50, R$ 2,50. E eu vou pagar esse 2,50, com quanto que eu vou ficar? Zero, né? Não é nem mais zero, nem menos zero, tá, gente? Zero é neutro, não tem sinal. Aí, agora se eu fosse subtrair, ó,
eu devo R$ 2,50. E eu vou tirar, eu vou subtrair uma outra dívida. Ó, olha que, deixa eu falar novamente para vocês entenderem. Eu devo R$ 2,50 e eu vou tirar uma outra dívida. O que é tirar uma dívida? Se eu vou numa loja e eu vou tirar uma dívida que eu tenho, o que eu estou fazendo? Pagando a sua dívida. Pagando a minha dívida. E pagar, para quem está recebendo, é o quê? É mais, é positivo, né? Então, quando você for subtrair um número negativo, toma cuidado, porque, na verdade, esse número vai se tornar positivo. Olha aqui, ó. Tirando do parênteses, vai ficar assim, menos 2,5 mais 2,5. Na verdade, vai ficar até igual ao de cima, né? Peraí. Ó. Então, eu estou tirando uma dívida, ou seja, eu estou pagando. Então, eu tinha eu devo 2,5, estou pagando 2,5. Eu vou ficar com 0. Da mesma forma do outro exercício aqui. Ok? Ficou entendido isso aqui? Então, toda vez que... Resumindo essa regra, toda vez que você se deparar com uma... Toda vez que você se deparar com um sinal de menos antes de um parênteses, esse cara que está lá dentro do parênteses vai mudar de sinal. Ele vai sair de dentro do parênteses com o sinal trocado. Ok? Agora, quando você tiver um sinal de mais de fora de um parênteses, não vai trocar de sinal. Porque eu vou somar um dinheiro que eu tenho. Então, estou somando do mesmo jeito. Mas, quando eu vou tirar uma dívida, então eu vou somar. Eu vou pagar. Certo? Resumindo de novo. Negativo antes do parêntese, troca de sinal. Positivo não troca. Beleza? Então, vocês vão observar isso para fazer isso aqui, ó. A diferença entre menos 1,2 e... Eu não sei para que está com esse sinal aqui, não. E 0,6. Isso aqui provavelmente deve ser um erro de digitação, tá? Engraçado que aqui também está parecendo que está com erro de digitação. Olha. Mas deve que ele queria colocar um parênteses e elevar o menos 2/3 à quarta potência. É até bom falar disso aqui Lorena, também. Pode o falar. meu só tá com erro na D. A minha E não tá com esses quadrados, não. Aí isso aqui é parênteses? Deixa eu olhar. Não, não tem nada. Ah, tá. Mas a Para gente mim vai tá com colocar... parênteses. Ah, tá. Deve ser erro de patch aí. Gente, eu vou até usar o Word aqui para falar sobre isso aqui, porque nós temos que lembrar um pouquinho agora de potência também, né? 2 horas de aula, tô brincando. É muito detalhe, gente. Muito detalhe. Ah, se nós estivéssemos na sala de aula. Já teria um mês de aula com isso aqui. 2/3 elevado à quarta potência. 2. Quem tiver no celular não deve estar enxergando muito bem, né? Vou aumentar as letras aqui. Olha, menos 2/3 elevado à quarta potência, né? Então, esse símbolozinho de cima aqui, que é um número pequeno, é o expoente. E aqui é a base. O expoente me fala quantas vezes eu vou multiplicar a minha base repetidas vezes. Então, quer dizer que aqui, desenvolvendo essa potência, eu vou multiplicar. Peraí. Eu vou multiplicar 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 e vezes 2/3. Opa! Vou virar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, gente. Cheio das 9 horas. Ó, agora dá para enxergar numa linha só. Ó, então, o expoente me fala quantas vezes eu vou repetir a minha base multiplicando. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de frações. Multiplicação de frações é sempre reto, nós vamos multiplicar numerador vezes numerador, depois denominador vezes denominador. Só que tem que tomar cuidado, que aqui nós temos números negativos, né? Primeiro, vamos preocupar com o sinal. Menos vezes menos, mais.
Mais vezes menos? Menos. Menos vezes menos? Mais. Ou então, se você for de 2 em 2, você faz aqui, ó. Menos vezes menos, sinais iguais é sempre mais. E aqui, mesma coisa, sinais iguais é sempre mais. Então, aqui deu positivo, aqui deu positivo. Positivo vezes positivo, positivo. Sinais iguais é sempre mais. Agora eu preocupo só com os números. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Preciso de uma fração. Peraí. Não precisa de parênteses aqui para responder, não. Mas eu vou deixar, porque senão eu vou bugar o meu número aqui. Então, deu 16, né? O numerador. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá vendo? Então, a resposta dessa potência é mais 16,81 avos. Ficou alguma dúvida em relação a isso aqui, gente? Então, aqui vocês vão fazer todas essas operações aqui. Aqui é produto, multiplicação, aqui é elevado ao cubo, ou seja, elevado a 3, o 0,7, né? Então, 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Menos 5 elevado à quarta potência. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Faz o jogo de sinais. Preocupa com o sinal primeiro, para depois você preocupar com o número. E é só isso. E aqui finalizamos a semana 1 do PET de número 4. Quero desejar uma boa tarde, bons exercícios para você que vai fazer a partir de agora, que você assistiu esse vídeo. Até a semana que vem. Até mais.